Um artigo científico recente relata um processo de produção de gás hidrogênio e dióxido de carbono a partir de metanol e água. Uma vantagem dessa descoberta é que o hidrogênio poderia assim ser gerado em um carro e ali consumido na queima com oxigênio. Dois possíveis processos de uso do metanol como combustível num carro, que é a combustão direta ou geração e queima do hidrogênio, podem ser equacionados conforme o esquema abaixo. Aí está aqui a primeira equação, que representa a combustão direta, e a segunda, onde você teria um metanol primeiro reagindo com água para formar hidrogênio e depois o hidrogênio entrando em combustão, né, e formando água e tal. Enfim, então tem essas duas possibilidades aqui de processos para usar o metanol como combustível no carro. E aí a parada toda é, de acordo com essas equações, o processo de geração de queima de hidrogênio apresentaria uma variação de energia. Bom, galera, então a gente está trabalhando, né, com a questão de verificar no final de contas o ΔH desses dois processos, né? E aí, o que vocês precisam estar ligados? Que aqui a gente tem que aplicar o conhecimento da lei de Hess. E de que forma? Vocês precisam entender que quando você pensa na geração e queima de hidrogênio, você teria que na etapa de número 1, você vai produzir o quê? 3 mols de H2. E essa etapa de número 1 teria um ΔH. Aí na etapa de número 2, aqui conforme a equação coloca aqui na questão, você tem apenas 1 mol de H2, né? E aí você precisaria multiplicar a segunda equação, todo mundo por 3, porque para você conseguir alcançar 3 mols de H2, né? E aí o que aconteceu? O ΔH da segunda etapa, né, que eu vou colocar como ΔH2, você também precisaria multiplicar por 3, então 3 vezes o ΔH de número 2, e aí você iria cancelar as etapas intermediárias. Então o que eu vou fazer aqui para poder mostrar para você a resolução? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou multiplicar todo mundo da segunda etapa por 3. Então agora eu dei uma aumentada aqui no tamanho aqui da imagem. Vai ser normal você reparar que está perdendo um pouquinho de qualidade, mas enfim, eu acho que vai dar para entender onde eu quero chegar. Então, ó, eu vou multiplicar todo mundo por 3, ó, 3H2, aqui é meio, né? Meio vezes 3 vai dar o quê? Vai dar 1,5 e aqui eu vou ter 3H2O. Então, multipliquei a segunda equação toda por 3, né? Aí eu vou ter lá os valores de ΔH e o que eu vou fazer agora? Eu vou cancelar as etapas intermediárias. Só que eu vou, como eu tenho o recurso aqui da mesa digitalizadora, eu vou cancelar simplesmente apagando o que está se repetindo, tá? Então, observe que nesse ponto aqui, eu tenho 3H2 e aqui na segunda equação também tem 3H2. Então, eu posso cancelar. Então, vamos fazer isso agora, ó. Vamos cancelar os 3H2 com 3H2. Aí, observe que aqui, no lado direito da segunda equação, eu tenho 3 mols de água. E aqui do lado esquerdo da primeira equação, eu tenho 1 mol de água. Então, eu posso simplesmente apagar essa água que está do lado esquerdo e esse 3, ele vai se transformar em 2, né? Porque ali eu cancelei 1 mol de água e aqui, como tinha 3, vai ficar apenas 2. Então, vamos reescrever aqui. Eu vou colocar em vermelho mesmo, ó, 2H2O. Então, observe que o que acabou restando é justamente igualzinho ao que está na combustão direta, ó. 1 mol de metanol, 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2, né? 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Então, tem 1,5O2 também, 1 mol de dióxido de carbono e 2 mol de água. Então, se você for parar para observar, nesse processo de geração e queima de hidrogênio, que foi determinado através de 2 etapas, eu iria empregar a lei de Hess e tal, que ia calcular os ΔHs e tal. Enfim, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na definição da lei de Hess. Então, se você não lembra da definição da lei de Hess, eu vou colocar aqui agora para você. Então, a definição da lei de Hess é que a variação da entalpia envolvida em uma reação química sobre certas condições experimentais depende exclusivamente da etapa inicial e final dos produtos, seja a reação executada diretamente em uma única etapa, que seria lá a combustão direta, ou seja executada indiretamente em uma série de etapas, que seria lá aquele segundo processo que foi mencionado da geração e queima de hidrogênio. Então, de acordo com isso, eu preciso que você saiba que o ΔH na combustão direta vai ser o mesmo valor do ΔH usando essas 2 etapas de acordo com a definição da lei de Hess. Então, qual seria a alternativa correta dessa questão? A letra D de dado. Então, o processo de geração de queima de hidrogênio apresentaria uma variação de energia igual à da combustão direta do metanol, já que as equações químicas globais desses 2 processos são iguais, tá?
por isso que a letra D seria a alternativa correta dessa questão.